Código Penal, título 2, dos crimes contra o patrimônio, capítulo 1, do furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza; 3. Com emprego de chave falsa; 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B desse artigo considera a relevância do resultado gravoso. Considera, novamente, parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso: 1. Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. 2. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Novamente, parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Artigo 157. Roubo. Subtrair coisa alheia móvel. Novamente, artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Novamente, artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de um terço até metade. 2. Se há o concurso de duas ou mais pessoas. 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2 terços. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. 2. Se resulta morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por quadrilha ou bando, pena: reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena: reclusão de 24 anos, de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Novamente, parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém,
documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Novamente, artigo 160, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Código de Processo Penal, capítulo 4 dos assistentes, artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Novamente, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos do artigo 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º. O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Novamente, o juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Isso aqui é importantíssimo. Ó. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5 dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Novamente, artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Capítulo 6 dos peritos e intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, comprovada imediatamente, a deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. B. Não comparecer no dia e local designado para o exame. C. Não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos: 1. Os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionadas nos números 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal. 2. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensivo aos peritos,
no que lhes for aplicável, o disposto sobre a suspeição dos juízes. Artigo 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Novamente, os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Constituição da República Federativa do Brasil, seção 7 dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. O Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado dentre da carreira e 5 dentre civis. Novamente, artigo 123. O Superior Tribunal Militar, o STM, compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8 dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Novamente, parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.
Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Novamente, artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, seção 2, das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a. Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. C. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço ou similar. 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E 7. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6 do Estatuto do Desarmamento, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Aplicar-se-á às hipóteses previstas nesse artigo, no que couber, o disposto no caput e nos parágrafos 4º e 5º do artigo 461 da Lei 5869, Código de Processo Civil. Seção 3. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida
e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4. Determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próximo do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. 4. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Deverá o juiz oficiar o cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. Seção 4. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Pena detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Capítulo 3 da atuação do Ministério Público. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário, 1. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 4 da assistência judiciária. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Título 5 da Equipe de Atendimento Multidisciplinar. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, em especial atenção às crianças e os adolescentes. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais profunda, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, deverá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Título 6. Disposições transitórias.
Enquanto Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais cumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 dessa lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. Título 7. Disposições finais. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e dos serviços de assistência judiciária. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar, casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios dessa lei. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nessa lei poderá ser exercida concorrentemente pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativos às mulheres. As secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis e diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nessa lei. As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. O artigo 313 do Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.